A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que andou por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem um tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenig, pregador, professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 11, o reinado de Ezequias. O textual nos diz assim: no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. A leitura bíblica em classe se encontra em dois capítulos. O capítulo 18, versículo 1 ao 3, versículos 13, 28 e 29. E capítulo 19, versículo 1, versículos 5 ao 7, versículo 15, 16, 20 e 21. Um lembrete para nós é que o comentarista dessa revista, ele irá focar a lição nos acontecimentos da invasão dos assírios e não na doença do rei Ezequias, ok? Vamos manter o foco. E já vou pedir para vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E já vou agradecer aqueles que no decorrer da semana se inscreveram, dando um voto de confiança a nós, ok? Então vamos lá. A introdução da revista nos diz assim: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Iremos estudar a vida e os tempos de um dos maiores reis do povo judeu, Ezequias. Seu nome significa fortalecido por Deus e vemos isso em destaque ao longo do seu reinado. E ele se tornou o rei de Judá no Reino do Sul, corregente junto com seu pai, Acás. Quando seu pai morreu, ele se tornou rei. Naquela época, o Reino do Sul e de Judá estavam isolados por causa como as potências mundiais que havia na época, a Síria e o Egito, saltando sempre para atacá-los. O pai de Ezequias havia sido um rei mau e levou a nação à idolatria, a alianças políticas tolas e contrariando a vontade de Deus e suas advertências. Ironicamente, Ezequias cresceu sob o governo de seu perverso pai, Acás, então ele não tinha exatamente um bom modelo para seguir. O rei Acás vacilou de todas as maneiras concebíveis contra Deus, até mesmo sacrificando um de seus filhos a Moloque através do fogo. Talvez Acás não tivesse tempo ou interesse pelo seu filho Ezequias, e em vez disso, Ezequias foi influenciado por sua mãe Abias, filha de Zacarias. De qualquer forma, Ezequias imediatamente mudou tudo assim que assumiu o trono e teve poder de fazê-lo. Deus não esperava que Ezequias assumisse a enorme tarefa de transformar o reino sozinho. Deus deu a Ezequias o profeta hebreu Isaías para ajudá-lo por toda a vida. Tópico 1: o justo reinado de Ezequias. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Essa aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas do sacrifício, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa.
A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso, ele reuniu sacerdotes e demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e, por isso, foi reformista. Ezequias serviu como rei de Judá de aproximadamente 715 a 687 a.C. Ele começou o seu reinado aos 25 anos e reinou no total 29 anos. Vamos ver o que aconteceu quando Ezequias assumiu o reinado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Diz assim: E ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Você lembra que no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Moisés conduzia o povo no deserto, eles obedecem a Deus e enfrentam uma praga de serpentes? O que foi que aconteceu naquela hora? Moisés, por ordem de Deus, fez uma serpente de bronze e quando o povo olhou para a serpente, eles foram curados. Muitos anos depois se passaram e ainda tinha pessoas adorando aquela serpente de bronze. Então Ezequias teve a coragem de pegar aquela serpente de que Moisés havia feito e destruí-la. Bem como já vimos, as pessoas ainda adoram de vez em quando alguma coisa, não é? Mas Ezequias foi muito corajoso, ele foi um grande líder e quebrou aquela idolatria que havia por aquele objeto. A purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e o sacrifício conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato de 2º livro de Crônicas, do capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto e nada ficou de fora. Então, após a morte do pai dele, Acais, ele ficou muito triste com o que ele estava testemunhando. Ele tentou querer mudar as coisas. Enquanto Ezequias assumiu, ele iniciou uma reforma nacional imediata que incluiu várias iniciativas importantes. Ele derrubou os altares e imagens onde as pessoas estavam adorando. Ele restaurou o templo e o trabalho dos sacerdotes e levitas e incentivou o povo a voltar a uma adoração fiel ao Senhor. Ele até tentou unir os remanescentes do antigo reino da tribo do norte, que estavam separadas do reino do sul por décadas. Com essa renovação nacional, veio uma renovação econômica que permitiu montar um exército e derrotar seus inimigos tradicionais, os filisteus, uma potência regional e um estorvo. A adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de uma comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover
verdadeiras reformas espirituais. Ezequias deu ordem para os levitas começarem a santificação da casa do Senhor, para eles e os animais abatidos, para a expiação sacrificial dos pecados de todo Israel. E isso foi realizado rapidamente em 16 dias, mas não há tempo para a Páscoa. Havia tanta coisa para fazer em tão curto período de tempo para estarem prontos para a Páscoa. Você pode ler sobre todos os detalhes em 2 Crônicas, capítulo 29 e ver capítulo 30. Portanto, o rei Ezequias e seu povo celebraram uma segunda Páscoa e fizeram isso com tanta alegria e entusiasmo que guardaram os dias dos pães ázimos por mais de 7 dias. Ezequias começou seu reinado com total dedicação de coração, obediência a Deus. Ele instituiu a Páscoa dos judeus novamente. A Páscoa é aquela época em que eles celebram a partida do Egito e celebram a libertação de sua escravidão no Egito e a sua saída sob o comando de Moisés. A última praga que Deus colocou no Egito para convencê-los a deixar Israel ir foi a morte dos primogênitos. Você sabe bem essa história do Antigo Testamento. Israel parou de celebrar esse evento significativo e em sua história, e portanto Ezequias diz: bem, vamos celebrar a Páscoa de novo. Então ele mandou uma carta para todos os cantos de todo o reino de Israel, até mesmo mandou as cartas para o reino do norte, para aqueles que ainda não estavam no cativeiro, dissessem que iam chegar para celebrar a Páscoa no templo. Mais uma vez, iriam celebrar uma Páscoa juntos os judeus, e aqui está a primeira lição que aprendemos. Essa verdade é intransferível. A renovação espiritual começa quando realmente queremos e quando estamos prontos para deixar o passado e as fraquezas espirituais para trás. O pai de Ezequias, Acais, havia fechado o templo porque era infiel a Deus. Mas Ezequias não. Queria que o mesmo acontecesse com a sua própria família. Nós não podemos permitir que o que aconteceu com os nossos pais aconteça conosco também, com a nossa família. Isso não será uma desculpa para termos ações erradas. Então, portanto, Ezequias decidiu quebrar esse ciclo de fraqueza espiritual. Quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e atitude são inevitáveis, pois a sua santidade nos constrange. Tópico 2. Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Ezequias se sentiu confiante o suficiente para livrar o jugo da escravidão e libertar das ameaças da dominação assíria. Ele fez planos definidos para interromper o pagamento dos tributos e se preparar para o contra-ataque. A Síria estava ficando cada vez mais forte e Ezequias sabia que quando um exército atacasse a cidade e quisesse colocá-la sob cerco, isso significaria que cortariam seu suprimento de água e comida. São duas coisas sem as quais você e eu não podemos viver. Muitas vezes uma cidade ficou sitiada 1 ano, 2, 3 anos. Para alcançar a independência política da Síria, ele garantiu o abastecimento de água a Jerusalém, fechando a saída da nascente de Gion,
que ficava fora dos muros da cidade e desviando a água da nascente por meio de um túnel para o tanque de Siloé que ficava dentro das muralhas da cidade. O rei Ezequias ele sabia que o rei da Síria tentaria suspender aquela fonte de água e ela ficaria escassa na cidade. Portanto, ele foi trabalhar na construção de um enorme aqueduto no meio da cidade com a condição que ninguém pudesse poluir aquele lugar. Ele fortificou as muralhas da cidade, expandiu seu exército, ele construiu um túnel de 1.750 pés de comprimento para fornecer um suprimento secreto de água. O túnel de Ezequias ainda existe sobre a cidade de Davi, escavado por arqueólogos modernos. Em 1880, este túnel foi redescoberto acidentalmente por um menino que andava na área. O menino encontrou uma inscrição em uma pedra que dizia: o túnel foi concluído enquanto os trabalhadores empunhavam o machado, cada homem em direção ao seu companheiro. Ouviu-se uma voz de homem chamando seu companheiro. Os trabalhadores atacaram uns aos outros, machado contra machado, e a água corria nascente contra a piscina, uma diferença de 1.200 côvados. Esta inscrição que descreve o sucesso da construção do túnel está agora no Museu de Istambul, na Turquia, anteriormente conhecido como Constantinopla. Ao fazer isso, Ezequias negou a água ao inimigo, mas forneceu-a à sua cidade durante o cerco. O túnel ainda existe hoje e pode ser visitado. Tem 300 metros de comprimento, grande o suficiente para que uma pessoa possa andar, e ficou totalmente subterrâneo. Era muito grande e difícil de fazer, mas eles conseguiram e construíram tão bem que os assírios não conseguiram cortar o suporte de água para a cidade. Ezequias fez seu trabalho, bem já fazia um bom tempo desde que os assírios conquistaram o Reino do Norte. E o seu próximo objetivo era o Reino do Sul. Então Ezequias decidiu tentar argumentar com o rei assírio e propôs fazer um acordo. Mas isso não foi possível e, de qualquer maneira, o rei da Síria decide atacá-los. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías, e a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão poderosa do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Ezequias ele se recusa a pagar mais tributos, o dinheiro, e então a resposta dos assírios é atacar Judá. Eles tomaram a cidade em volta de Laquis e sitiou Jerusalém, exigindo rendição incondicional. Eram cidades estrategicamente localizadas para proteger as principais estradas, suprimentos e tropas em caso de ataque. Eles não eram muito grandes para os padrões de hoje, talvez de 5 a 10 acres, e eram cercados por paredes grossas, com torres e um portão largo o suficiente para permitir a entrada de uma carruagem. O objetivo de tornar essas cidades, primeiro, era demonstrar o domínio militar total da Síria sobre os judeus e o desamparo da cidade principal, Jerusalém. Ezequias percebe o perigo e a desesperança da situação e procura humilhar-se e chegar a um tratado de paz com os assírios. Em troca de uma promessa de paz, os assírios exigem um pagamento enorme, milhões de moedas no fosse atual. Para obedecer, Ezequias é forçado a remover ouro do templo. O rei envia seu oficial, o rei assírio, Rabzaque, para negociar uma rendição a fim de evitar um cerco prolongado. O discurso do assírio é um modelo das táticas de humilhação e intimidação
ele diz que eles são tolos em confiar no Egito, com quem eles tinham uma aliança. Eles também diz que eles são tolos em confiar em Deus. O enviado de Senaqueribe, realmente cedendo à provocação e cruzando aquela linha tênue de provocar o Senhor, ele fala ao povo em suas própria língua para intimidar e espalhar injúrias entre eles. Ele diz ao povo que Ezequias é um mentiroso e que se eles rendessem-se, eles cuidariam deles. O enviado vai ainda mais longe, dizendo que as pessoas para não confiarem no Senhor, dizendo que ele não protege as vítimas e ele também não seria capaz de protegê-los. Claro de que realmente eles não entendiam quem era Deus e quem eram essas pessoas. A Síria erroneamente pensou que Deus estava zangado com os judeus por removerem os altares, os ídolos, revelando sua ignorância do Deus verdadeiro. Eles também sugeriram que foi Deus quem os enviou para aquela missão. Com pouco eles perceberam o quão perto estavam da verdade. Eles estavam tentando rir, mas as piadas estavam sobre eles. Nesse momento, o rei assírio estava garantido uma das cidades fortificadas e havia enviado esse homem à frente para preparar Jerusalém para rendição em sua chegada. Nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo e aprovação do Senhor. Tópico 3. A oração do rei, o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Diante dessas ameaças, Ezequias ficou triste, mas sabia a quem se dirigir. Ele buscou sabedoria com o profeta Isaías. Isaías disse a ele que o exército de Senaqueribe se retiraria da cidade para lutar em outra frente e voltaria para sua própria terra, onde morreria pela espada. Como Senaqueribe continuou a desafiar a Deus, ele enviou uma carta a Ezequias e lemos no capítulo 19 que o exército assírio é chamado de volta para lutar em outra frente. O exército egípcio reage à proximidade do exército assírio, lançando suas tropas. Mas o enviado continua a ameaçar os judeus, dizendo-lhes que para não pensarem que este é um sinal de Deus e que eles voltariam para destruir assim que destruíssem os outros. O rei de Judá, mais uma vez, voltou ao templo para orar. Ao divulgar a carta da Assíria perante o Senhor, ele fez uma oração de fé e humildade e poderosa, pedindo libertação para que todos os reis da terra soubesse que só há um Senhor Deus. Ezequias reconheceu que não era a sua reputação que estava em jogo, era de Deus. Então Ezequias fez uma oração a Deus, que podemos rever isso em 2 Reis capítulo 19, e aqui estamos. Deus, essa é a nossa situação, precisamos de sua ajuda. Deus enviou sua mensagem através do profeta Isaías e disse: não tenha medo, que a sua ajuda está chegando. E agora vamos ver no 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 33, que diz: pelo mesmo caminho porque veio o exército da Síria, retornará e não entrará nessa cidade, diz Jeová. Deus estava garantindo a ele que cuidaria da situação. Ezequias começou a encorajar o povo também. Se você estudar a vida dos reis, vai perceber que as mesmas histórias são contadas em 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Isso é muito interessante, pois nos mostra que Ezequias conhecia a palavra de Deus.
Veja o versículo 6 do capítulo 32 de 2 Crônicas, que ele diz assim: E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu na praça da porta da cidade, e falou aos seus corações, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem tenhas medo do rei da Síria, nem de toda a multidão que vem com eles, porque há mais conosco do que com eles. Você já ouviu essas palavras antes? Quando Moisés morreu, essas palavras foram as primeiras palavras que Deus disse a Josué: Não tenha medo, eu estou com você. Ezequias conhecia a palavra de Deus e usou essas palavras para encorajar seu povo. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7 e 8, diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. A força de um líder é a força de sua equipe. Ezequias encorajou o seu povo: não tenha medo, não desanime. Um grande exército pode vir contra nós, mas temos o Deus Todo-Poderoso e no final é isso que importa. Nós confiamos em Deus, não importa o que aconteça. Ezequias percebeu a principal diferença entre a nação judaica e as outras nações destruídas pelos assírios. Essas outras nações estão perdidas porque seus deuses não eram o Senhor. Ezequias sabia disso e isso lhe dava confiança. Bem, o exército assírio ele aparece. Ezequias clama a Deus. O grande profeta Isaías diz ao rei que Deus vai cuidar desse exército. E ele o fez. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. O anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma vez 185 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico, foi assassinado pelos próprios filhos. Uma segunda resposta veio de Isaías: a Assíria nunca entraria em Jerusalém, a cidade seria poupada. Ezequias foi fiel e buscou a Deus por meio da oração. Ezequias ouviu a Deus por meio do profeta Isaías, apesar das falsas palavras e mentiras de Senaqueribe, malandragem, astúcia, engano, ridicularizando, a zombaria, intimidação, a crueldade severa. Aí você pode ler exatamente o que Ezequias fez quando confrontando com essas ameaças na forma de uma carta entregue. O Senhor cumpriu sua promessa de proteger Jerusalém. O anjo do Senhor matou 185 mil assírios naquela noite, e os que permaneceram, incluindo Senaqueribe, retiraram-se derrotados para Nínive na manhã seguinte. O Senhor trouxe a vitória. Sem o exército de Ezequias movendo um único soldado, Deus eliminou 185 mil homens do exército assírio. Deus é todo poderoso. Não importa o tamanho do exército inimigo, Deus pode fazer isso em um único dia. 185 mil inimigos morreram, então eles saíram e voltaram para suas terras, e é muito grande a vitória, não é? E Senaqueribe, enquanto ele adorava no templo do seu Deus, seus filhos o mataram à espada, como Isaías havia profetizado. Agora está tudo indo bem com Ezequias. Excelente renovação espiritual, grande preparação do povo. Aqui está uma lição que aprendemos, é que oração e preparação não é suficiente apenas para orar. Você tem que
se preparar para enfrentar as batalhas espirituais. Ezequias confiou em Deus, mas ele também fez a sua parte. Ele construiu um reservatório de água, ele fortificou a cidade, ele aumentou o seu exército. Sua confiança e dependência estavam em Deus, mas ele também se preparou adequadamente para o que estava por vir. Acho que Deus permitiu que os judeus fossem privados de toda a proteção externa antes de salvá-los, a fim de mostrar que se você não está protegido por Ele, não importa quem está protegendo você. Não estou dizendo que devemos eliminar exércitos, proteções. Deus os usou para cumprir sua vontade. Estou dizendo é que se você não colocar a sua vida nas mãos de Deus, o Senhor dos Exércitos, a sua riqueza, sua força, sua capacidade, sua empresa, nada será suficiente para protegê-lo. Aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Conclusão na revista, a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar o Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias não deixou uma grande lição. Deus sempre ouve o sincero de coração, que confiam nele mesmo diante do meio da insegurança. O testemunho das Escrituras não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes dele, nem depois dele. Sua paixão por Deus trouxe um Judá restaurado, um período de avivamento nacional. Ele escolheu se apegar ao Senhor, segui-lo e buscá-lo a santidade para si mesmo e o seu povo, e liderar Judá em uma adoração renovada. Da mesma forma, o Senhor deseja que resistamos à alteração da cultura que permanecemos, forte como luzes na escuridão. Como homem de oração, ele sabia que sua única esperança estava no Deus soberano. Ele orou para desejar a glória de Deus acima de tudo. As vozes na cultura que vivemos podem nos confundir e nos desviar da vontade de Deus, mas sua palavra é sabedoria para nós e devemos buscar o Senhor em oração para sermos fundamentados e edificados nele. Ezequias realmente foi um rei notável. Ele é um modelo para todos que desejam andar em íntima comunhão com Deus em tempos de dificuldades. É um lembrete para não se esquecer do Senhor em tempos de bênção. Deus abençoe você a sua semana. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.